Hoje vamos explorar um tema intrigante, ao mesmo tempo, desafiador, o anticristo na visão preterista. Será que ele já veio? Será que foi derrotado? E o que isso significa para nós, como cristãos, nos dias de hoje? Prepare-se, pois vamos mergulhar nas escrituras e interpretações fascinantes que podem mudar sua perspectiva sobre o Apocalipse. Antes de falarmos sobre o anticristo, precisamos entender o que é a visão preterista. Essa corrente teológica acredita que grande parte das profecias bíblicas, especialmente aquelas contidas no Apocalipse, em Mateus 24 e em outras passagens escatológicas, já se cumpriram no primeiro século, durante a queda de Jerusalém e o colapso do sistema judaico. De acordo com os preteristas, os eventos descritos no Apocalipse não se referem ao futuro distante, mas ao contexto histórico em que foram escritos. Isso inclui perseguições aos cristãos, o colapso de Jerusalém em 70 d.C. e até mesmo o papel de personagens como o Anticristo. O termo Anticristo aparece diretamente nas cartas de João. No entanto, a ideia de um opositor de Cristo também é mencionada em outras partes da Bíblia, como no livro de Daniel e em 2 Tessalonicenses 2, onde Paulo fala do homem da iniquidade. Muitas tradições interpretam o anticristo como uma figura futura, um governante mundial maligno que surgirá no fim dos tempos. Mas, segundo a visão preterista, essa figura não é algo que ainda esperamos, mas alguém que já atuou na história, principalmente no período do Império Romano. A questão sobre o anticristo já ter vindo é uma das mais debatidas entre os cristãos, especialmente quando olhamos para as diferentes interpretações das profecias bíblicas. Muitas tradições escatológicas acreditam que o anticristo é uma figura futura, um ser maligno que surgirá no fim dos tempos para dominar o mundo e enganar as nações. No entanto, a visão preterista, que interpreta muitas das profecias de maneira histórica, sugere uma perspectiva diferente. Para os preteristas, o anticristo já veio no contexto do primeiro século e sua manifestação está diretamente ligada aos eventos que ocorreram naquele período, especialmente com o Império Romano. Para os preteristas, o anticristo não é uma figura que aparecerá no futuro, mas um símbolo de um sistema maligno que já existia, especialmente representado no Império Romano. A figura do anticristo, na visão preterista, é associada a um governante opressor que se opõe ao cristianismo e persegue os fiéis de Cristo. A perseguição brutal de Nero, o imperador romano, contra os cristãos no primeiro século é vista como um exemplo claro dessa manifestação do anticristo. Nero, com suas atitudes cruéis e sua tentativa de destruir a Igreja, é frequentemente identificado pelos preteristas como a figura que cumpriu os sinais de oposição ao Cristo descritos nas Escrituras. Um dos maiores pontos de conexão entre o Anticristo e Nero é o famoso número 666, encontrado em Apocalipse 13. Muitos acreditam que esse número, tradicionalmente associado à figura do Anticristo, na verdade representa o nome de Nero em um código numérico chamado gematria, utilizado pelos judeus na época. Quando aplicamos a gematria ao nome de Nero, o valor resultante é precisamente 666. Isso fortalece a argumentação de que a Bíblia já estava se referindo ao império de Nero e sua perseguição à Igreja, e não a um futuro governante mundial. Além disso, a perseguição implacável que os cristãos sofreram sob o governo de Nero também é vista pelos preteristas como um reflexo direto do espírito do anticristo. Nero foi responsável por diversas torturas públicas, crucificação e até mesmo queimou cristãos vivos para iluminar suas festas. Essa brutalidade contra os seguidores de Cristo reforça a ideia de que o anticristo já havia manifestado seu poder através de Nero e do Império Romano. Outro aspecto importante é a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Pelos romanos, um evento central na teologia preterista. Esse evento é interpretado como o cumprimento das profecias de Jesus, quando ele alertou sobre a destruição do templo e do fim de uma era. Para os preteristas, esse evento também marcou a derrota do anticristo, já que o Império Romano, representado por Nero e outros governantes, não conseguiu destruir a Igreja de Cristo, e o Evangelho continuou a se espalhar pelo mundo, apesar das perseguições. Por fim, a visão preterista nos lembra que a vitória de Cristo não depende de um futuro confronto apocalíptico com uma figura como o Anticristo, mas foi já conquistada no passado, através da morte e ressurreição de Jesus. A derrota de Nero e a queda de Jerusalém simbolizam a vitória do reino de Deus sobre as forças do mal.
A igreja, apesar de ser perseguida, não foi destruída, e o evangelho seguiu se expandindo pelo mundo, mostrando que Cristo, de fato, venceu. Portanto, de acordo com a visão preterista, o anticristo já veio na figura de Nero e do Império Romano, e ele foi derrotado. A luta entre o bem e o mal já aconteceu, e a vitória de Cristo é uma realidade presente, que deve nos trazer esperança e confiança, sabendo que o mal nunca terá a palavra final. A questão sobre se o anticristo foi de fato derrotado tem sido uma das questões centrais nas discussões sobre escatologia cristã. Na perspectiva preterista, a resposta é clara: sim, o anticristo foi derrotado, e a vitória de Cristo já foi realizada no primeiro século, muito antes dos eventos futuros ainda aguardados por algumas interpretações. Essa derrota, no entanto, não foi um evento único ou imediato, mas um processo que envolveu sinais proféticos, juízos divinos e a vitória de Cristo sobre o mal ao longo da história. Um dos pilares centrais da visão preterista é a ideia de que o anticristo não é uma figura futura, mas um símbolo do sistema maligno representado por figuras históricas, como o imperador romano Nero, e o Império Romano em si. Para os preteristas, a derrota do anticristo já aconteceu, especialmente com o colapso do Império Romano e a desintegração do poder de Nero sobre a Igreja. Nero, que governou de 54 a 68 d.C., é frequentemente identificado como anticristo, principalmente por sua brutal perseguição aos cristãos. Ele se tornou infame por suas ações cruéis, como a prisão, tortura e execução dos seguidores de Cristo, bem como pelo incêndio de Roma, no qual ele culpou os cristãos, resultando em uma onda de perseguições. Essa figura histórica de Nero, com sua tentativa de destruir o cristianismo, é vista pelos preteristas como o anticristo de Apocalipse 13. O auge da manifestação do anticristo ocorreu durante o reinado de Nero, quando ele não apenas atacou a igreja, mas também manifestou uma atitude de oposição direta ao Cristo. No entanto, a morte de Nero em 68 d.C. e a subsequente queda do Império Romano Oriental marcaram o fim da figura do anticristo, como os preteristas a interpretam. Este evento foi um grande golpe ao sistema maligno que ele representava, mostrando que o poder do mal foi derrotado, ou pelo menos, enfraquecido. Outro evento crucial que marca a derrota do anticristo na visão preterista é a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelos romanos, liderados pelo general Tito. Jesus havia profetizado a destruição de Jerusalém em Lucas 21, alertando seus seguidores sobre o fim iminente de uma era. Os preteristas acreditam que este evento é a realização de várias profecias apocalípticas que falam da vitória final de Cristo sobre as forças do mal. A destruição do Templo de Jerusalém foi um momento-chave, pois representava não apenas o fim da antiga aliança, mas também o fim da autoridade do sistema religioso judaico que, em muitos aspectos, se opôs ao messianismo de Cristo. A queda de Jerusalém simboliza a derrota das forças que representavam oposição ao Evangelho, e é vista como um símbolo da vitória de Cristo sobre a corrupção, o pecado e os sistemas de opressão. Na visão preterista, a derrota do anticristo não foi apenas um evento histórico de uma guerra política, mas um evento espiritual que já aconteceu na cruz de Cristo. A obra redentora de Jesus, consumada na cruz, já derrotou o pecado, a morte e o domínio do mal. Em Colossenses 2, Paulo afirma que, através da cruz, Cristo despojou os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Para os preteristas, este triunfo de Cristo sobre as forças do mal não será manifestado em uma futura batalha apocalíptica, mas já foi vencido no passado, e sua vitória é uma realidade presente. O anticristo, que pode ser entendido como uma personificação das forças que se opõem a Cristo e à sua igreja, foi derrotado espiritualmente na cruz. A vitória de Cristo foi definitiva, e o que os cristãos enfrentam hoje não é uma luta contra uma figura específica do anticristo, mas contra as forças espirituais do mal que já foram derrotadas, embora ainda atuem no mundo. Embora o anticristo tenha sido derrotado, os cristãos não foram poupados de sofrimento. A perseguição aos cristãos continuou após a queda de Nero e a destruição de Jerusalém. No entanto, os preteristas veem essas perseguições como parte do plano de Deus, que usou a igreja primitiva como um meio de testemunho e santificação. Mesmo enquanto os cristãos enfrentavam tribulações, a vitória final de Cristo já estava assegurada, e eles podiam se manter firmes na fé, sabendo que o mal não teria a palavra final.
Essa perspectiva é confortante para os cristãos, pois lembra que as dificuldades e tribulações não são sinais da derrota de Deus, mas sim momentos em que a fé dos fiéis é refinada. Para os preteristas, a vitória de Cristo é garantida, e a luta contra o anticristo e suas forças é, em última análise, uma luta já vencida. O mal, o pecado e a morte foram derrotados no passado, e os cristãos podem viver com a confiança de que, embora as lutas continuem, a vitória de Cristo sobre o mal é irreversível e eterna. Portanto, de acordo com a visão preterista, a derrota do anticristo não foi um evento isolado, mas parte de uma narrativa contínua da vitória de Cristo. A manifestação do anticristo foi histórica, com figuras como Nero e o Império Romano representando o mal. Sua derrota foi consumada através da cruz e da queda do Império Romano, mas a vitória de Cristo não se limita a um evento passado, ela continua a se manifestar hoje, à medida que o reino de Deus se expande no mundo, apesar das adversidades e perseguições que os cristãos possam enfrentar. A vitória de Cristo sobre o anticristo, portanto, não é algo que ainda esperamos no futuro, mas uma realidade presente que traz esperança e confiança para todos os cristãos. A derrota do anticristo, no contexto da visão preterista, é um lembrete de que o mal não tem o último poder, e que Cristo já venceu, assegurando a salvação e a glória para todos os que nele creem. A visão preterista oferece uma perspectiva de esperança. Se o anticristo já veio e foi derrotado, isso significa que as promessas de vitória em Cristo já se cumpriram de forma poderosa. Aqui estão algumas lições importantes. Cristo reina sobre tudo, independentemente dos desafios, Cristo já venceu. Isso nos lembra de que o mal nunca terá a palavra final. As profecias se cumpriram. Ver as profecias bíblicas como cumpridas no passado reforça a fidelidade de Deus à sua palavra. Ele cumpre o que promete. Nosso chamado hoje, se o anticristo foi derrotado, nosso papel é viver como cidadãos do reino de Deus, promovendo o amor, a justiça e o evangelho em um mundo ainda cheio de desafios. Então, o anticristo já veio e foi derrotado? Na visão preterista, a resposta é sim. Ele se manifestou na figura de Nero e no sistema opressor do Império Romano, mas Cristo prevaleceu, mostrando que seu reino não será abalado. Essa interpretação nos convida a olhar para a história com confiança e esperança, sabendo que, mesmo diante de perseguições, o plano de Deus nunca falha. E você, o que acha dessa visão? Concorda que o anticristo já veio ou acredita que ele ainda está por vir? Deixe nos comentários sua opinião. Vamos crescer juntos no conhecimento da palavra. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais estudos bíblicos profundos como este. Que Deus abençoe você grandemente e até a próxima!